E aí, quem nunca saiu de uma reunião de condomínio com a cabeça fervendo, sem entender nada, né? Pois é, essa análise aqui é pra gente botar os pingos nos is. Hoje, vamos desvendar essa bagunça de regras e descobrir quem é que manda de verdade no condomínio. Vamos lá, direto ao ponto com aquela pergunta que vale ouro. Uma assembleia se reúne, o pessoal vota, a maioria ganha e tá decidido, certo? Mas e se eu disser que essa decisão, mesmo com todo mundo concordando, pode ser completamente ilegal? Pois é, a resposta é sim. Uma decisão de assembleia pode sim ser ilegal. E para entender como isso é possível, a gente precisa conhecer um negócio chamado a pirâmide do poder. É esse conceito que vai colocar ordem na casa e mostrar o que pode e o que não pode ser feito de jeito nenhum. Então vamos lá para a primeira parte. Gerenciar um condomínio sem acabar fazendo alguma besteira, alguma ilegalidade, depende totalmente de entender essa hierarquia. Pensa nela como se fosse o mapa para uma convivência tranquila e, claro, dentro da lei. E aqui, gente, tá o mandamento número 1, a regra de ouro que comanda tudo. É super simples. Olha só, uma norma que está num degrau mais baixo da pirâmide nunca, em hipótese alguma, pode ir contra uma norma que está acima dela. Se isso acontecer, a regra de baixo simplesmente não vale. É como se nem existisse. E como é que é essa pirâmide, então? Bom, lá no topo, intocável, está a nossa Constituição Federal. Logo abaixo, vem as leis, tipo o Código Civil. E só depois é que a gente entra no nosso mundo. Primeiro, a convenção do condomínio, depois o regimento interno e lá na base de tudo, as decisões que saem das assembleias. Cada degrauzinho desses tem que obedecer cegamente quem está em cima. Agora vamos para o terceiro nível, que é a primeira regra que pertence exclusivamente ao condomínio. A gente está falando da convenção, que é tipo a constituição do prédio. Ou, se preferir, a certidão de nascimento dele. É o documento que funda tudo. A convenção é o documento mais poderoso do condomínio. Ela é mais, digamos, estática. Ela cuida do patrimônio. Não é sobre o horário da piscina, não. É sobre a estrutura, a fundação do prédio. Aquilo que define o que ele é de verdade. E é aqui que o negócio mexe diretamente com o nosso bolso e com a nossa vida, né? A convenção define, por exemplo, quanto cada um vai pagar. O apartamento da cobertura paga mais. A loja que fica no térreo, ela entra no rateio das despesas? É a convenção que diz. E é ela também que impede que, do nada, um vizinho resolva abrir um consultório de dentista no apartamento do lado, se o prédio for só residencial. E agora, atenção para esse ponto, porque ele é fundamental. Mudar a convenção é uma missão quase impossível. Precisa do sim de 2/3 de todos os proprietários, não só de quem apareceu na reunião. Isso, na prática, quer dizer que o que está escrito ali, muito provavelmente, vai ficar para sempre. Por isso mesmo, ela só deve ter o essencial. Beleza, descendo mais um degrau na nossa pirâmide, a gente chega no regimento interno. Se a convenção é a Constituição, o regimento é tipo o nosso código de conduta dos moradores. É aqui que a gente organiza o dia a dia, a convivência. Diferente da convenção, que é toda engessada, o regimento é vivo, é dinâmico. Ele cuida daquela convivência, do dia a dia, do comportamento, das regras que podem e devem mudar com o tempo para se adaptar à vida dos moradores. É no regimento que a gente encontra aquelas regras que dão o que falar, né? O horário do martelo na parede, o pode ou não pode, da piscina para visita, se o cachorro tem que usar focinheira no elevador. Enfim, são as regras do Manual de Boa Vizinhança do condomínio. E aqui a gente vê a diferença gritante entre os dois. Mudar a convenção é uma maratona. Agora, o regimento interno, como normalmente só precisa da maioria de quem está presente na assembleia, ele pode ser atualizado de um jeito bem mais fácil, para acompanhar as necessidades de quem mora lá. E agora, anotem aí, porque essa é a dica de ouro. Primeiro, nunca jamais coloquem um detalhe bobo, tipo a piscina fecha às 8 da noite, lá na convenção. Já pensou ter que mobilizar 2/3 do prédio inteiro só para deixar a galera nadar até mais tarde no verão? E segundo, e tão importante quanto, nunca coloque no regimento uma regra que seja ilegal, como é proibido ter animais. Por quê? Porque essa regra simplesmente não vale nada perante a lei. E finalmente chegamos na base da nossa pirâmide, as decisões da Assembleia. Elas são o motorzinho que faz o condomínio andar no dia a dia, resolvendo as questões que aparecem toda hora. Uma assembleia pode decidir pintar a fachada de outra cor, pode eleger o síndico, aprovar as contas, e essas decisões são soberanas, ou seja, valem para todo mundo. Mas tem um mais gigante aí. Elas precisam obedecer tudo o que está para cima na pirâmide. Tem que respeitar o regimento, a convenção e, óbvio, a lei. Uma assembleia não pode, por exemplo, aprovar uma coisa que a convenção proíbe. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos,
Entender essa pirâmide, essa hierarquia, é a ferramenta mais poderosa que um morador ou um síndico pode ter na mão. É o que transforma aquela discussão de vizinhos, aquele bate-boca, em decisões organizadas e legais. Este quadro aqui resume tudo perfeitamente. De um lado a gente tem a convenção, ela foca na estrutura, na propriedade, é a nossa Constituição, super difícil de mudar. Do outro, o regimento interno, foca no comportamento, na convivência, é o nosso código de conduta muito mais flexível. Entender essa diferença, olha, resolve uns 90% das brigas de condomínio. E agora, fica a pergunta para a gente pensar. Depois de conhecer a pirâmide do poder, como é que ficam as regras aí no condomínio? Será que essa hierarquia é respeitada? Ou será que tem muita decisão de assembleia tentando passar por cima da convenção? Saber a resposta para isso é o primeiro passo para ter uma vida em comunidade muito mais tranquila.